A participação do presidente Lula reforça as críticas da oposição contra ele e contra a esquerda? Exatamente. Com a palavra aqui, Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, acusado pela comunidade internacional de liderar um regime que tortura, que persegue e que assassina opositores políticos, responsável aí por uma diáspora de mais de 5 milhões de habitantes, né, venezuelanos, aí pelo Caribe, pela América Latina, centenas de milhares deles aqui no Brasil também. Certamente um déspota, né, e um inimigo da democracia. Vejam o que ele escreveu no Twitter, no dia 18 de novembro de 2022, a última reunião do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo representa a esperança e a maior trincheira de luta das forças, movimentos, grupos e partidos políticos da América Latina, do Caribe e do mundo. Desde já, nos preparamos para desenhar uma estratégia de trabalho para nosso próximo encontro, que é esse que acontece, infelizmente, essa semana em Brasília. E por que será que a reunião foi em Brasília? Olha, um palpite é que por aqui a ditadura da Venezuela encontra ampla e irrestrita acolhida desde a posse do senhor Lula da Silva. Eu lembro a nossa prestigiosa audiência que somente Kuwait, Irã, Argélia e Turquia recepcionaram esse ditador, torturador e assassino. Somente esses países, e agora o Brasil estende, com perdão do trocadilho, o tapete vermelho para Nicolás Maduro e seu regime mais uma vez. Um regime, um presidente que não é reconhecido pela totalidade dos países das Nações Unidas, né? Chegou a ser contestado por mais de 5 dezenas de países, né? E que tem contra si toda a sorte de acusações, desde narcotráfico até, como eu disse, extrema violência política, né? Um governante que deixou a sua população na miséria. E como ele, estarão representados no Foro de São Paulo, representados e prestigiados. Também lideranças do regime autoritário de Cuba, lideranças do regime autoritário da Venezuela, né? Enfim, eu acho que é uma grande vergonha, né, para o Brasil sediar esse tipo de evento com a participação desse tipo de líder político, né, pessoas que lançam mão da violência como método político, mas o fato é que os governos do PT sempre foram a galinha dos ovos de ouro, né, desses regimes corruptos socialistas que se impõem pela força, que se impõem pela violência e que exterminaram a riqueza dos seus países, condenando a sua população à pobreza e à miséria. Claro que eles devem estar ansiosos para dialogar com Lula e usar aí os vastos recursos do Brasil, que poderiam ser aplicados nacionalmente, para financiar obras de infraestrutura, como já foi feito no caso da Venezuela, tem uma dívida bilionária com o Brasil, no caso de Cuba, tem uma dívida milionária com o Brasil, e tantos outros regimes autoritários, especialmente na África. Então, não se trata de uma crítica da oposição, trata-se de uma crítica de qualquer pessoa que preze, né, pela observância de um patamar mínimo de direitos humanos. E é uma tristeza saber que essa organização, que poderia ter enveredado aí por caminhos mais democráticos, ainda esteja, vamos dizer assim, cingida por aquela nostalgia romântica de um socialismo anterior à queda do Muro de Berlim. Nada de bom pode advir de uma reunião desse tipo, em que vilões, né, da democracia, da humanidade, são enaltecidos e incensados como se fossem heróis. Muito bem, Zé Eduardo Cardoso, essa participação do presidente Lula reforça as críticas da oposição contra ele e contra a esquerda, você acha? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Caio. Eu acho bastante curiosa algumas observações que estão feitas acerca do Foro de São Paulo. Em primeiro lugar, ela é uma reunião privada, ela não é pública. É o Brasil, o Estado que recebe. Ele é periodicamente feito em várias capitais da América Latina. A primeira reunião foi em 1990, no Brasil, no Rio de Janeiro, e a partir daí tivemos outras. Qual é a diferença? Não é um órgão estatal. São líderes de esquerda que lá comparecem.
e com matizes político-ideológicos bastante diferenciados. Ou seja, eu não posso dizer, por exemplo, que os partidos do México que se farão representar pensam igual, até porque lá tem os partidos de esquerda da situação e partidos de esquerda da oposição. Ou seja, nem todos concordam sobre questões democráticas, nem todos concordam sobre uma série de situações, há grande divergência, até porque a esquerda nem sempre tem o mesmo pensamento único. Tá? Agora, há alguns pontos de identidade. Quais são? O combate ao neoliberalismo, que é um dos pontos que identifica o Foro de São Paulo, e a integração da América Latina, necessário para que se possa sobreviver diante de um mundo em que existem forças imperialistas tentando hegemonizar a economia, submeter povos a estratégias geopolíticas, etc. Ou seja, é uma reunião privada. Tá? Da mesma forma que seria a reunião privada em Lisboa, que iria ocorrer em maio, convocada pelo partido de extrema-direita Chega, pelo presidente André Ventura, em que foi convidado Donald Trump, em que foi convidado Jair Bolsonaro, em que foi convidada a primeira-ministra da Itália, a Meloni. Não era uma reunião que Portugal iria fazer. Aqui, onde eu estou nesse momento, em Lisboa, é um governo socialista. Claro, o primeiro-ministro é do Partido Socialista. No entanto, ia se promover aquilo que eles chamam da cimeira da extrema-direita. Onde está o problema disso? Onde está o problema de lideranças se reunirem para discutir? Né? Ou seja, eu quero tolher a liberdade das pessoas se encontrarem, e é engraçado que isso vem de liberais. Ou seja, eu não posso sentar, então, com o ditador da Arábia Saudita para conversar. Eu não posso sentar com o Viktor Orbán para conversar, da Hungria. Eu não posso sentar para dialogar. Ou seja, vejo que autoritarismo impositivo é esse que impede as pessoas de privadamente se encontrarem para discutirem questões que julgam relevantes. Claro, aqueles que não são socialistas não terão menor identidade com a reunião, como eu também não teria a menor identidade com a reunião da cimeira, se for realizada, da extrema-direita. Agora, isso não quer dizer que eu vou criticar, condenar, dizer, olha, Portugal não pode receber Jair Bolsonaro. Sabe por que não pode? Porque ele defendeu a ditadura militar, porque ele fez homenagem a torturadores. Veja, as pessoas se reúnem com quem querem. Eu tenho que dar liberdade às pessoas para isso. Não vejo o porquê se demonizar o Foro de São Paulo. Claro, quem não é socialista, quem não gosta, quem tem a aversão epidérmica a pensamentos diferentes dos seus, vai criticar. Olha, agora, eu não posso ter uma situação desse tipo e dizer que é uma vergonha uma reunião. Seria uma vergonha para o povo português receber Jair Bolsonaro? Veja, algumas pessoas se sentiram envergonhadas, outras não. Algumas concordam com ele, outras não. Claro, embora ele tenha defendido a ditadura, sempre tenha defendido a ditadura militar, fez homenagem a torturadores. Ou seja, será que é correto esse tipo de pensamento? Nós não vivemos uma democracia. Será que eu não posso conversar com quem eu quero numa reunião privada? Nós chegamos a esse ponto de patrulhamento, de policiamento? Olha, eu já estive no Foro de São Paulo, em reuniões, quando eu era secretário-geral nacional do PT, há muitos anos atrás. Não havia absolutamente muita divergência, inclusive, muita divergência em relação às situações que estavam lá localizadas. Algumas teses comuns, algumas identidades, é justo que assim se faça. Vamos lembrar que isso é da tradição democrática do mundo. Né? Na década de 30, nós tivemos o encontro Walter Lippmann, né? E depois, mais tarde, a reunião numa cidade suíça de Montpellier, que fundou a Associação a Internacional Neoliberal. Estavam lá von Mises, estava lá Hayek, estavam lá vários pensadores. Eu vou dizer que eles não podiam se reunir, que isso era um crime. Eu discordo radicalmente do pensamento deles. Sim. Inclusive, vamos lembrar que Hayek chegava até a flertar com o nazifascismo, dizendo que se fosse necessário para sobreviver à sociedade capitalista, e vivemos com o regime autoritário. Ou seja, as pessoas têm liberdade de se reunir, de se encontrar. Nós não podemos demonizar reuniões privadas entre as pessoas. Muito bem, Caio, o que o Zé está apontando aí, existe 2 pesos e 2 medidas, então, dos críticos do Foro de São Paulo ou não? Só se nós estabelecemos aí uma premissa falaciosa de que existe alguma equivalência moral entre, e aqui para ficar nos nomes citados pelo Zé Eduardo Cardoso, alguma equivalência moral entre Jair Bolsonaro e Nicolás Maduro, que é uma premissa absolutamente absurda e equivocada. Porque eu posso até, inclusive, concordar com a crítica feita aí por
pelo Zé, de que a retórica de Jair Bolsonaro é reprovável, especialmente antes dele assumir a presidência da República. Mas uma coisa é você elogiar, né, um torturador. Outra coisa é você ser um torturador. A gente tem que ter uma certa gradação, a gente tem que ter discernimento, a gente tem que saber, né, diferenciar o que machuca mais. A gente está falando de um regime que chegou a ter denunciados, isso por órgãos ligados às Nações Unidas, mais de 10 mortes por dia. Isso apenas mortes atribuídas a questões políticas. Então não dá para comparar o ex-presidente com o atual ditador da Venezuela. Isso não tem o menor cabimento. E sim, eu defendo que as pessoas têm total liberdade de se reunirem com quem bem entenderem para discutir o que elas bem entenderem. Só que essa mesma liberdade, Zé, me dá o direito de criticá-las abertamente. Então, existe sim a liberdade. Não estão infringindo nenhuma lei, estão só passando vergonha. Porque exaltar torturadores, ditadores, em pleno século XXI, é a vergonha máxima que uma pessoa pode passar publicamente. Aplaudir o regime venezuelano, endossar eleições fraudulentas, né? Exaltar a lembrança de grandes tiranos, como Fidel Castro, como Hugo Chávez. Essa é a vergonha máxima. E eles têm liberdade de passar vergonha, eu respeito isso. E eu tenho o direito, especialmente como crítico, né, de tecer comentários a esse respeito, né? Então, a liberdade é uma via de mão dupla. Agora, falar que essa é uma reunião eminentemente de caráter privado não é assim. Ela produz relatórios, né? Ela é publicizada, ela conta com a presença de chefe de Estado. Tanto que o comparecimento de Lula da Silva consta na agenda oficial. Portanto, não é um ato eminentemente ou exclusivamente privado. Não. E o que é governar, Zé? Ele vai fazer isso fora do período do expediente? Não sei. Não é numa quinta-feira? Eu não deveria estar trabalhando como presidente da República? Governar é eleger prioridades, Zé. É eleger prioridades. Esses dias eu estava lendo que Lula da Silva falou mais com o presidente argentino do que com alguns dos seus ministros. Então, o que a gente vê é que não é que o Foro de São Paulo luta contra a hegemonia do papel neoliberal que supostamente é exercido aí por pressões econômicas, não. Parece uma organização que visa a hegemonia do pensamento, da promoção do socialismo. Isso após um momento de crise na esquerda internacional, quando cai o Muro de Berlim e descobre-se, né, que a sociedade soviética e aquele modelo econômico-social era uma fraude, era uma farsa, que arruinou uma potência. E a gente tem os resultados disso aí até hoje. Inclusive, sujeitando a população de uma grande nação como é a nação russa a um regime autoritário. E só para constar, só para falar, sim, a Declaração de São Paulo, é bem breve, Lu, a Declaração de São Paulo, ela fala, o encontro reafirmou na prática, isso lá nos anos 90, a disposição das forças de esquerda, socialistas e anti-imperialistas do subcontinente para compartilhar a análise e tal, e por aí vai. Aí uma crítica ao sistema capitalista mundial, esse sistema que emancipou mais de 1 bilhão de pessoas da pobreza em menos de 50 anos, na segunda metade do século XX, e ele diz o seguinte, passamos revista pelas estratégias revolucionárias da esquerda dessa parte do planeta e dos desafios a ela apresentados pelo quadro internacional. Então, perceba que na gênese desse movimento, sim, existe uma tolerância, talvez até uma apologia à violência como método político, naquela lógica maquiavélica de que os fins socialistas justificam os meios violentos. Então, é isso que a gente está lamentando aqui.